Ok. Então, deixa eu compartilhar. Vamos bem no modo pandemia aqui. Ok. Ok. Ontem, algumas pessoas até me perguntaram, se sobre a questão que eu havia colocado no finalzinho já da aula a respeito de casais formados do mesmo sexo e que estavam conseguindo aí direito à licença maternidade, enfim. E aí, só para complementar o que eu havia colocado ontem, o CNJ ele mudou uma resolução recentemente, finalzinho do ano passado. O CNJ mudou uma resolução, a resolução 321. Ele veio agora prever que casais em união afetiva possam se valer de licenças, licença maternidade, ou equivalente, né, licença maternidade, a licença paternidade, todas as vezes em que tiver, então, o uso de métodos de, qual que é a linguagem exatamente aqui, inseminação artificial, né? Ou também que esteja usando barriga solidária ou barriga de aluguel, eles vão poder, então, usufruir de licença, dos equivalentes à licença, né? E mais ou menos como foi decidido lá com relação ao casal formado por duas mulheres, a ideia aqui é de que um deles vai ter o equivalente à licença maternidade e o outro vai ter o equivalente à licença paternidade. Então, aquela decisão lá do STF que eu comentei ontem, referente o casal de mulheres, o CNJ, então, através dessa resolução, ele amplia isso para casais do mesmo sexo em geral. Então, respondendo, inclusive, uma questão que foi colocada aí ontem, acho que nas duas turmas alguém me perguntou como é que fazia em outros casos, né? Então, já que o Congresso não legisla sobre isso, o CNJ, então, ele altera essa resolução e vai, então, permitir nesses casos. Eu estou só parando aqui, porque está todo mundo entrando ao mesmo tempo, mas eu acho que a gente pode ir para frente. Se alguém tiver alguma questão, levanta a mão aí ou escreva no chat que a gente para, tá? Se não, deixa eu ir para frente, então. Bom, vamos lá. Acho que agora a gente consegue. Está faltando da gente falar, dentro dos direitos trabalhistas, de dois grandes assuntos ainda. A questão do trabalho do menor e das ações trabalhistas. Com relação ao trabalho do menor, a gente vai ter a seguinte regra: a Constituição proíbe qualquer forma de trabalho para menores de 14 anos, e tem inclusive uma discussão recente a respeito de adultização, né? E tem um projeto de lei que foi apresentado pela Erika Hilton, acabou de ser aprovado, a respeito da proibição de que menores de idade possam ser, menores de 14 anos, né, possam ser influências digitais e coisas do tipo, muito em função daquela discussão sobre a adultização que tomou conta aí da internet há um tempo atrás. Mas a regra da Constituição, então, é de que, e aí ontem alguém tinha me perguntado sobre a questão do aprendiz na turma C, então tá aí, menores de 14 anos que quiserem exercer alguma atividade de trabalho, entre aspas, eles podem, quer dizer, os pais podem conseguir uma autorização no juizado da infância e juventude,
Então, assim, atores menores de 14 anos que se apresentam em novelas, filmes, etc., os pais precisam, então, dessa autorização do juiz de da vara, né, da infância e da juventude. Mas, fora isso, qualquer trabalho para menores de 14 anos, ele é ilícito. Dos 14 até os 18 anos, esse menor ele pode trabalhar como aprendiz. E esse contrato de aprendizagem, ele é um contrato muito específico, ele tem regras próprias, então, empresas que contratam aprendizes, elas precisam estar vinculadas em programas de aprendizagem, em órgãos como SESC, SENAI, SENAC e similares a esses. Então, não é qualquer empresa, o cara da esquina ali, o padeiro da esquina, não pode contratar um menor de 18 anos e dizer que ele é aprendiz. A empresa dele tem que estar nesse programa de sistemas de aprendizagem. E aí vocês vejam que eu estou colocando aí 14 a 16, por quê? Dos 14 a 16, ele pode ser aprendiz, e aos 16 anos, ele pode ter esse contrato de aprendizagem transformado em contrato de trabalho normal, entre aspas. Então, eu posso ficar como aprendiz dos 14 até antes de completar 18, eu posso ficar como aprendiz dos 14 aos 16, e aí ser contratado, agora sim, com um contrato de trabalho, entre aspas, normal. A pessoa pode começar a trabalhar aos 16, esse contrato de trabalho normal, mas percebam que qualquer menor de idade, dos 14 até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, que estiver trabalhando, né, ou ele está trabalhando como aprendiz, ou a partir dos 16 ele tem um trabalho normal, mas sempre menores de 18 anos que estiverem trabalhando não podem trabalhar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Carlos, na verdade, não, porque inclusive essa aula está sendo gravada e aí esses slides vocês vão poder rever depois, vem revendo a aula, né? Ok. Então, esse menor de idade, ele não pode trabalhar em trabalho perigoso, insalubre ou noturno. Beleza, com relação ao trabalho menor, eu vi que tem meu slide está duplicado ali, eu pulei a parte duplicada. Antes de chegar aí na questão da ação trabalhista, eu queria só chamar a atenção de algumas coisas que, inclusive, alguma coisa eu cheguei a mencionar ontem, mas eu não dei as referências. A Constituição, ela vai falar sobre a questão da proteção do trabalho, ou proteção do trabalhador contra acidente de trabalho, contra, enfim, danos, em geral, que esse trabalhador pode estar sujeito. Sobre isso, percebam que eu coloquei aí duas referências de jurisprudência. A primeira coisa que eu queria falar aí sobre isso é o seguinte: qualquer acidente de trabalho, ele é de responsabilidade do empregador. E aí a gente tem a seguinte, isso está mais ou menos nessa decisão aí do STF, esse recurso extraordinário, dizendo que a responsabilidade do empregador é objetiva. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só deixar claro o seguinte: ontem eu mencionei sobre trabalhos que são insalubres ou perigosos, e falei para vocês que o empregador ele é obrigado a fornecer equipamento de proteção individual, chamado EPI. Não só o empregador, ele é obrigado a oferecer esse EPI, mas ele também é obrigado a vigiar, vamos dizer assim, o trabalhador, para que esse trabalhador esteja usando esses equipamentos. Existe uma compreensão na Justiça do Trabalho de que é responsabilidade do empregador, inclusive, indenizar o trabalhador que sofre acidente de trabalho por não estar usando o EPI. Ou seja, mesmo que seja ofertado a ele, é de responsabilidade da empresa assegurar que esse equipamento esteja sendo realmente utilizado.
O que significa responsabilidade objetiva? Eu acho que vocês não estudaram isso ainda em direito civil. Responsabilidade objetiva significa que eu só tenho, para eu conseguir uma indenização, caso eu sofra um acidente de trabalho, a única coisa que eu preciso provar é que, em primeiro lugar, houve o dano e que esse dano foi causado em razão do meu trabalho. Eu não preciso provar que a empresa agiu com dolo, com intenção de causar dano, ou com culpa, por negligência, imperícia ou imprudência, tá certo? Então, a responsabilidade objetiva significa que a empresa ela é responsável pelo acidente de trabalho, ainda que ela tenha oferecido os equipamentos de proteção individual. Se aconteceu um acidente de trabalho, isso causou dano ao trabalhador, a empresa ela é responsável por isso. Uma outra questão que já foi objeto de bastante discussão, muito por causa de uma reforma do Poder Judiciário lá em 2004, em decorrência da Emenda Constitucional 45 de 2004, que pôs fim a uma dúvida que havia sobre de quem era a competência para julgar casos envolvendo acidente de trabalho, assim como de quem era a competência, se é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, ok? Assim como de quem era a competência, se da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, para julgar casos, quaisquer casos envolvendo assédio moral, assédio sexual. Então, se o trabalhador ele sofre assédio moral, assédio sexual, dano moral, dano à imagem, dano material, acidente de trabalho, etc., havia uma dúvida se seria da competência da Justiça Comum, como quando eu sofro um acidente e eu vou à Justiça Comum responsabilizar o outro, ou seria da Justiça do Trabalho. A competência, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, ficou estabelecido que qualquer fato que envolva um dano que um trabalhador sofra na condição de trabalhador, no exercício da função dele, do trabalho dele, isso é da competência da Justiça do Trabalho. E aí, nesse sentido, que o STF aprovou a súmula vinculante, a CSV aqui, a súmula vinculante número 24, reafirmando o que eu estou falando, né? É sempre competência da Justiça do Trabalho, qualquer que seja o dano, qualquer que seja a origem do dano, é sempre da competência da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho não só é competente caso você vá reclamar férias que não foram pagas, 13º, FGTS, seja lá o que for, mas ela também é competente para qualquer questão que envolva a relação de trabalho. Ok? Caso alguém tenha alguma questão, vai me falando aí, senão eu vou indo para frente, né? Ainda com relação à proteção do trabalhador, a gente vai ter o inciso 27, que fala da proteção contra a automação. Então, por exemplo, é famoso o caso de uma convenção coletiva de trabalho que houve de trabalhadores da indústria da cana-de-açúcar, quando houve um processo de maquinização da colheita da cana-de-açúcar. E por causa dessa questão da proteção contra a automação, houve um acordo lá entre os sindicatos para que esse processo se desse de maneira, não fosse automático, para que ele se desse de maneira, enfim, com prazo, e para que os trabalhadores que inevitavelmente iriam perder o emprego pudessem ser deslocados para outras funções. Tá? Essa é a ideia aqui, por exemplo, da proteção contra a automação. E, além disso, a Constituição vai trazer várias ordens contra discriminação no ambiente de trabalho. Então, a gente tem aqui nos incisos 20, 30, 31, 32 e até o 34, a Constituição vai falar sobre proibição de discriminação por cor, raça, sexo, proibição de discriminação por condição de ser casado ou solteiro, né? E aí eu me lembro de uma questão que caiu aí numa das provas, em que se dizia que a pessoa, por ser casada, não poderia fazer determinada função lá no Exército, né? Isso também vale para o serviço público, mas o princípio vem aqui do direito dos trabalhadores. A questão da proteção do trabalho da mulher, que eu mencionei ontem, toda a discussão sobre
a licença maternidade, a licença paternidade serem tão díspares, né, e que isso de alguma forma significa uma discriminação da mulher. Enfim, tem vários incisos ali falando sobre várias questões. Aliás, uma coisa que alguém me perguntou na turma D e que eu não havia mencionado, e mencionei só para quem me perguntou no final da aula, então já aproveito e falo para as duas turmas, né? Existe uma lei dos anos 90 que fala da proibição de empresas exigirem teste de esterilidade de mulheres na hora da contratação. Por incrível que pareça, havia essa prática até os anos 90, e essa lei 9.000 e alguma coisa, depois eu posso pegar o número dessa lei, estou sem ela aqui agora, ela proíbe, então, empresas de exigirem testes de esterilidade de mulheres a fim de contratação, né? Isso é ilegal. Enfim, então tudo está dentro aí dessa proteção. Ainda sobre essa questão da proibição de discriminação, a súmula 443 do TST, como vocês estão vendo aí, vai dizer que se presume discriminatória, despedida de empregado portador de HIV ou de qualquer outra doença grave, que suscite estigma, qualquer doença que suscite estigma ou preconceito, e aí o empregado tem direito à reintegração no emprego. Essa é uma súmula muito importante numa época, lá nos anos 90, de novo, até começo dos anos 2000, em que pessoas que vivem com HIV, elas eram estigmatizadas, muito estigmatizadas, né? E tem até um filme famoso sobre isso, o filme Filadélfia, fala algo similar a isso lá nos Estados Unidos. Em 2014, tem a aprovação dessa lei, 12.984, que define como crime, tá? E não é só uma questão de discriminação, é crime, a discriminação de portadores de HIV e doentes de AIDS, enfim, então está tudo mais ou menos dentro dessa mesma lógica. Bom, ainda com relação à proteção do trabalhador, tem uma decisão rara em que o STF declarou inconstitucional parte da reforma trabalhista do Temer. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? O AMCP fechou a apresentação. Ontem eu falei um pouco sobre isso e falei com vocês que, aliás, falei com uma das turmas que a reforma trabalhista do Temer, ela estabeleceu uma regra diferente sobre a questão do que está na lei e do que está legislado, né, e do que está previsto em convenções coletivas. Estou tentando reabrir aqui a apresentação. Antes dessa reforma, estava claro na legislação que você não podia criar, através de convenção coletiva, uma regra pior para o trabalhador. Então, se houvesse uma incompatibilidade entre a lei e aquilo que foi estabelecido no acordo da convenção coletiva, prevalecia aquilo que fosse mais benéfico para o trabalhador. Isso mudou com a reforma trabalhista do Temer, que vai estabelecer isso de forma diferente. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui à apresentação. Vai ter que ficar assim. E várias outras questões que eu vou mencionar, inclusive, quando eu falar de sindicato. Bom, uma das alterações dessa reforma trabalhista e que o STF declarou inconstitucional foi a questão que foi permitido por esse artigo 394A da CLT, que mulheres grávidas e mulheres que estivessem amamentando pudessem trabalhar em atividades insalubres se essa insalubridade fosse do tipo média ou baixa e houvesse um laudo médico permitindo essa mulher trabalhar. Então, isso foi declarado inconstitucional pelo STF, foi talvez a única questão que foi declarada inconstitucional pelo STF de toda a reforma trabalhista, e apesar de que vários pontos dessa reforma foram levados ao STF, questionados perante o STF, esse daqui foi o único que o STF declarou inconstitucional,
exatamente por ferir aí essa proteção à mulher. Bom, até aí, ok? Todo mundo? Beleza. Deixa eu ver se eu mudo essa forma de compartilhar aqui, que não está legal. Aí, meu próximo assunto é ação trabalhista. E aí, sobre isso, sobre a questão da ação trabalhista, cheio. Agora sim vai ficar melhor. Sobre a questão da ação trabalhista, eu quero que vocês prestem muita atenção pelo seguinte. A Constituição, lá no artigo 7º, inciso 29, ela vai trazer duas regras. E a redação do inciso, ela pode levar a alguma forma de confusão. E é por isso que eu estou chamando a atenção aqui. Uma vez que uma pessoa é demitida, uma vez que o contrato de trabalho dela é rescindido, né, com ou sem justa causa, ou uma vez que uma pessoa peça demissão do seu emprego, tá? Então, estou pensando aqui em várias possibilidades. Não importa por que esse trabalho foi cessado. Cessado o contrato de trabalho, essa pessoa tem o prazo de até 2 anos para ajuizar a ação. E aí, presta atenção no seguinte, o prazo é de até 2 anos, o que significa que, se eu fui demitido hoje, 21/10/2025, eu tenho até o dia 20/10/2027 para ajuizar a ação. Ok? Eu tenho 2 anos após cessado o vínculo de emprego para ajuizar a ação trabalhista. Esse é o primeiro prazo que eu quero chamar a atenção. Se eu deixo passar esses 2 anos, eu não posso reclamar mais nada do ponto de vista trabalhista. Então, férias não pagas, 13º que não foi pago, diferença de salário, questões salariais, nada disso eu vou poder mais reclamar via ação trabalhista. Uma outra coisa, um outro prazo, é o chamado prazo prescricional de 5 anos. E aqui vejam o seguinte, no dia em que eu ajuizar a ação, eu tenho 5 anos, eu vou contar 5 anos para trás para efeito do que vai poder ser compreendido na minha ação. Então, eu vou aproveitar aqui esse slide e simular a seguinte situação. Então, vamos lá. Então, vamos supor que uma pessoa trabalhou lá do ano 2000 até o dia 21/10, né, de 2025. Tá? Vamos supor que ela ajuizou a ação trabalhista, ela ajuizou a ação no dia 1º/12/2025. Ela esperou aí mais ou menos um pouco mais de um mês e ajuizou a ação. E do dia em que eu ajuizar a ação, tá, e não do dia em que o contrato de trabalho é suspenso, finalizado, eu vou contar 5 anos para trás. O que significa que, na hora em que eu olhar para trás do dia em que foi ajuizada a ação, eu vou contar 5 anos, e é esse período que vai estar abarcado pela minha ação trabalhista. Ou seja, a minha ação trabalhista, ela vai abarcar, então, direitos que estejam compreendidos entre 1º/12/2020 a 21/10/2025. Por que 1º/12/2020? Porque eu conto 5 anos para trás do dia em que a ação foi ajuizada. Até aí, ok? Todo mundo? Ou alguém que esteja assistindo? Ok. Por que o termo final é 21/10/2025? Porque essa é a data em que o contrato de trabalho cessou. Tá? Então, na hora em que eu vou fazer os cálculos lá na minha petição trabalhista, dizendo, bom, eu quero reclamar férias não pagas do ano de 2021, eu quero falar de
diferença salarial que aconteceu em tal qual ano, eu vou ter que abarcar qualquer coisa dentro desse período. Se no dia 30 de outubro de 2020 eu trabalhei 23 horas, né? Eu trabalhei 12 horas extras, sei lá, isso está fora, já não vai poder mais ser abarcado. O que significa que, quando uma pessoa é demitida, cada dia que ela espera para ajuizar a ação trabalhista, cada dia que ela vai esperando para ajuizar a ação trabalhista, é um dia a menos que ela vai poder cobrar aqui para trás, né? Se eu saio da empresa de manhã, fui demitido de manhã, e no próprio dia que eu fui demitido eu já ajuizo a ação, eu vou poder cobrar coisas a partir de 21/10 de 2020, tá? Ficou claro isso daqui? Presta atenção, porque essa questão do cálculo de prescrição é algo que eu costumo cobrar em prova mesmo, assim, e eu dou lá uma data e eu pergunto para vocês até que dia que você pode ajuizar a ação ou qual o período compreendido em que essa ação vai estar abarcada. Então, quero que vocês tenham bastante clareza aí com relação a isso, para evitar aí alguma dúvida. Aqui eu coloquei algumas notícias sobre discriminação no trabalho. Essa primeira que eu coloquei é um caso super famoso aqui de Minas, que se chama o caso da Arca de Noé. Esse não é da Arca de Noé? É isso mesmo. É um caso daqui de Minas, em que um juiz do trabalho, ele julgou uma ação em que se pedia dano moral, porque trabalhadores foram transportados no mesmo caminhão que transporta gado, né? Não sei quem é do interior, mas eu já vi o caminhão que transporta gado, porco, etc. Ele é todo sujo, tá certo? De esterco, para não dizer outra coisa. E esses trabalhadores, eles eram transportados de um lado para o outro ali da empresa nesses caminhões. E eles pediram, então, dano moral. E a resposta do juiz é de que não deveria ser falado em dano moral, porque, afinal de contas, consta na Bíblia, diz o juiz, que os trabalhadores, a família de Noé foi transportada, ficou lá na arca, junto com um bando de animais, e ninguém falou em dano moral naquela época, e nem se sentiu ofendido naquela época. Pois é. E então ele negou esse pedido, porque, afinal de contas, Noé e a família dele não se sentiram ofendidos por estarem com... Enfim, essa é uma decisão famosa, exatamente pelo absurdo, não é? É claro que isso foi em primeira instância, eles recorreram e tal, e, enfim, mas isso foi falado aí nesse caso. Aqui é um outro caso, também falando de discriminação, o caso de 2016, esse bem mais recente, né, de um trabalhador homossexual que a empresa falava que ele tinha que buscar cura gay para poder trabalhar na empresa, e aí ele ganhou uma indenização de R$ 25.000 de dano moral, tá? Tem vários casos assim na justiça do trabalho, discriminações que geram indenizações desse tipo. Bom, para eu finalizar o artigo 7º, aí vale a pena, né, a gente mencionar então o parágrafo único. Até então eu estava falando dos incisos do artigo 7º. A Constituição de 88 foi a primeira a mencionar no seu texto trabalhadores domésticos. Trabalhadores domésticos viviam numa realidade legal bastante paralela antes da Constituição de 88. O parágrafo único da Constituição, na sua redação original, ele estendeu aos domésticos alguns dos direitos que os demais trabalhadores já tinham. Já foi um grande avanço. Mas eles ainda eram colocados como trabalhadores de segunda classe, vamos dizer assim, né? Aí, em 2013, foi aprovada essa emenda, a Emenda Constitucional 72,
E a Emenda Constitucional 72, ela criou a seguinte diferenciação. Ela estendeu aos trabalhadores domésticos praticamente todos os direitos trabalhistas, de todos os incisos do artigo 7º, só que ela dividiu isso em dois. Parte desses incisos seriam de aplicação imediata, e se vocês pegarem lá o parágrafo único, tem a lista daqueles que seriam de aplicação imediata, e uma outra parte ficava dependendo da regulamentação dessa emenda através de uma lei complementar. Essa lei complementar é a Lei Complementar 150, de 2015, e aí essa lei complementar, ela vai pegar os demais incisos que tinham ficado dependentes de regulamentação, e agora, desde então, desde 2015, portanto, os domésticos têm basicamente os mesmos direitos trabalhistas que os demais. Por que houve essa necessidade de regulamentação? Porque algumas das questões aqui envolvem formalização do trabalho doméstico, então, assinar a carteira, questões de depósitos de FGTS, a questões de contribuições para o INSS, né, aposentadoria, para efeito de aposentadoria, de licenças, etc. E aí a Lei Complementar 150, ela cria um regime mais simplificado, haja vista que não se trata de empresas, né, mas de pessoas físicas, enfim, mas ela cria um sistema mais simplificado aí para que pessoas comuns possam contratar servidores, empregados domésticos, né, e pagar tudo que a lei manda. Trabalhadores domésticos até então não tinham coisas como jornada de trabalho, por exemplo, definida. Não sei se vocês têm consciência disso, né? Mas trabalhadoras domésticas que moravam na própria casa em que elas trabalhavam, elas, muitas vezes, elas literalmente não tinham mesmo jornada de trabalho, de madrugada, qualquer hora do dia, da noite, final de semana, não tinha férias, não tinha repouso semanal remunerado, era uma coisa meio maluca, assim. E aí, desde então, de lá para cá, a gente vai ter uma maior formalização. No slide seguinte aqui, mostra que houve não só o aumento da formalização, mas também, finalmente, elas passam a ter jornada de trabalho, não trabalho contínuo, como era o caso, né? Praticamente estavam aí trabalhando sem parar, não é? E, por outro lado, vai acabar crescendo aí, ou seja, elas aumentam o salário, aumentam a renda, e vai crescer aí a figura da diarista, que já era uma tendência, e que aí acaba se tornando mais a regra, né? Sempre me perguntam aí qual é a diferença, né, entre a diarista e o empregado doméstico. A grande questão aqui é da habitualidade. Então, assim, se uma pessoa, a regra mais ou menos da jurisprudência se uma pessoa trabalha como empregado doméstico mais do que 3 vezes por semana, isso já configuraria não uma diarista, mas um empregado doméstico formal. Isso é algo que é estabelecido informalmente aí na jurisprudência, tem algumas decisões nesse sentido. Então, mais do que isso, já configuraria, se você contrata como diarista, mas essa pessoa tem essa habitualidade, né, de mais de 3 vezes por semana, isso já seria meio que burlar a regra e configuraria, então, um abuso, tá? Beleza? Todo mundo? Bom, direitos trabalhistas com relação aos sindicatos. Então, percebam que eu deixei aí, nesse primeiro momento, a gente falar apenas dos direitos do artigo 7º, 8º e 9º, que são os direitos trabalhistas. Vamos lá. Sindicatos. Sindicatos são associações civis. E como associações civis, se aplicam a eles aquelas mesmas coisas que a gente falou sobre associações. Então, como está colocado aqui, ela é uma associação civil para defesa de uma categoria profissional. Eu tenho sindicatos de empresas, sindicatos de empregados, né? Então, o sindicato tem possibilidade de ajuizamento de ações,
inclusive em substituição processual, como a gente viu ao falarmos das associações. Uma segunda coisa que também eu coloco aí é essa questão de um direito fundamental ao sindicalismo. E aqui eu chamo a atenção porque, da maneira como muitas vezes, e eu já te respondo aqui, viu, Arthur? Deixa eu só terminar aqui, para eu não me perder. Da maneira como muitas vezes é falado do sindicato, principalmente em jornais e tal, fica parecendo que o sindicato é uma coisa meio quase que ilegal, né? A existência do sindicato ou ações do sindicato. Mas vejam que a existência do sindicato e as garantias do sindicato são colocadas como um direito fundamental. Então, existe um direito fundamental à existência, né, de sindicatos, tá? Antes de eu falar daquela terceira coisa que está no meio ali, Arthur, uma empregada doméstica ela até pode dormir na casa do empregador. A questão é que tem que ser observada a jornada de trabalho, tá? Ela tem que ter horário de começo e horário de fim, e isso tem que ser numa jornada de 8 horas por dia, 44 horas semanais, vamos dizer assim, né? Ela não pode ficar à disposição da família para qualquer hora do dia ou da noite atender as pessoas. Se isso for observado dessa forma, né, não tem problema nenhum que ela more no local em que ela trabalha. Ok? Beleza. Um dos graves problemas, no entanto, com relação aos sindicatos no Brasil é a maneira como eles foram organizados. Lá na década de 30, com o Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas, quer dizer, no começo do século XX, havia já movimentos de sindicatos, e o Getúlio Vargas, quando ele organiza, quando ele é feita a CLT, né, e as normas trabalhistas, a inspiração para a organização dos sindicatos no Brasil é do modelo fascista italiano, em que o Estado controla os sindicatos, né? E esse modelo, ele é um modelo bastante engessado e ele permaneceu o mesmo pelas várias constituições que vieram na sequência, inclusive na Constituição de 88, e isso vai ser um problema, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando eu estou falando que é um modelo fascista, controlado pelo Estado, é porque lá na Itália do Mussolini, os sindicatos eles tinham uma estrutura bastante rígida, hierárquica, e o Estado é que permitiu ou não a existência de sindicatos. A gente mantém um pouco disso na seguinte questão: a gente vai ter na base, né, dos municípios e regiões metropolitanas, a gente tem sindicatos. A reunião dos sindicatos, de vários sindicatos de empregados da indústria, por exemplo, do estado de Minas, formam uma federação estadual. Então, assim como tem a Fiesp, a FIENG, que é a Federação das Indústrias, né, que é a reunião de sindicatos de indústria de São Paulo, Rio, Fierj, né, a FIENG aqui de Minas. E, no nível nacional, a gente tem as confederações. Então, a CNI, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, que é a reunião de todas as federações de sindicatos de indústria de todo o país. E a mesma coisa a gente vai ter para outras áreas e também para sindicatos de empregados. Essa estrutura de sindicatos, federações e confederação é o que vem lá da época do Estado Novo, do Vargas, e que acabou se mantendo até os dias de hoje, que leva aí a alguns problemas que eu quero apontar. Tá? O artigo 8º da Constituição, ele cita alguns princípios que são aplicados aos sindicatos. E aqui a gente tem algo bastante curioso, porque a gente tem um paradoxo aqui, né? Que na verdade, ao invés de liberdade, Constituição e unicidade, seria liberdade, Constituição versus unicidade, se a gente quiser. Porque, na verdade, o que a gente vai ter? Você, como qualquer associação, pessoas podem criar um sindicato, né? Eu tenho a liberdade para criar um sindicato, assim como eu tenho liberdade para criar federações
e a liberdade para criar confederações. Só que o princípio da unicidade, que também vem dessa mesma ideia lá do Vargas, né, vai estabelecer que eu só posso ter, na mesma base territorial, um sindicato para a mesma categoria. Isso significa, então, o seguinte, se eu tiver um sindicato dos trabalhadores da indústria de Belo Horizonte e um grupo ali de trabalhadores da indústria se desentender com o sindicato e quiser fundar um outro sindicato de trabalhadores da indústria de Belo Horizonte, eles não podem. Porque na hora em que você vai criar um sindicato, você precisa registrá-lo no cartório de registro de pessoas jurídicas, como qualquer associação, mas você também precisa registrá-lo perante o Ministério do Trabalho, as delegacias regionais do trabalho. E na hora em que a Delegacia Regional do Trabalho ela vai fazer esse registro, ela vai verificar se já não existe outro sindicato igual. Se já houver outro sindicato igual, esse novo sindicato não pode ser criado. Ok? Sobre isso, a gente tem duas questões aí. Então, assim, eu falei sindicatos trabalhadores da indústria de Belo Horizonte. Se, no entanto, eu tenho um sindicato trabalhadores da indústria da região metropolitana de Belo Horizonte, que vai envolver Belo Horizonte, Contagem, Betim, etc., nada impede que os trabalhadores de Betim, da indústria de Betim, resolvam se separar do sindicato maior, que envolve mais de um município, e criar um sindicato próprio. A menor base territorial de um município a menor base territorial de um sindicato é um município, né? Então, eu não posso criar, por exemplo, o sindicato de trabalhadores da indústria de Venda Nova, porque Venda Nova não é um município. Mas, se eu tenho um sindicato que ele envolve mais de um município, nada impede que os trabalhadores de um desses municípios resolvam se separar e fundar um sindicato próprio. Ok? Até aí? Beleza. Uma outra coisa. Eu disse dos sindicatos trabalhadores da indústria de Belo Horizonte. Eu posso ter um desmembramento para especificação. Por exemplo, se eu tenho sindicatos trabalhadores da indústria, nada impede que o pessoal da indústria têxtil resolva fazer um sindicato próprio. Então, eu posso ter um sindicato de trabalhadores da indústria em geral, de Belo Horizonte, e surge um pessoal que cria o sindicato de trabalhadores da indústria têxtil. Portanto, como tem uma especificação, isso não viola o princípio da unicidade. O primeiro sindicato, mais antigo, vai abarcar os trabalhadores de toda a indústria de Belo Horizonte, exceto da indústria têxtil, que fica sendo, então, um sindicato separado. Então, da mesma maneira, eu só posso ter uma federação por estado e eu só posso ter uma confederação em todo o país, da mesma base territorial, da mesma categoria. Beleza? Ok. Os outros princípios são mais... Quer dizer, esses dois princípios aqui são dois princípios que a gente já sabe. Quer dizer, ou seja, como qualquer associação, ninguém é obrigado a se filiar e ninguém é obrigado a se manter filiado, né? É fato que no Brasil o índice de filiação em sindicatos é muito baixo, né? Em outros países, como na Inglaterra, na França, na Alemanha, há porcentagens de filiação muito maiores que as nossas. Qual que é a vantagem de você ser filiado? Entre outras coisas, sindicatos oferecem algumas vantagens, como, por exemplo, no caso dos sindicatos professores de ensino superior de Minas Gerais, o Simpro, quem é afiliado ao sindicato e vai fazer um mestrado, doutorado, por exemplo, tem bolsa, às vezes 100%, às vezes 50%, né? E também, se você tiver filhos, aquele que é afiliado ao sindicato dos professores, que tiver filhos, ele também tem bolsa de metade, por exemplo, da mensalidade de escolas particulares em Belo Horizonte. Então, existem aí algumas vantagens. E uma outra vantagem que já mencionou, quando eu falei de associações,
é que esse trabalhador ele tem à disposição ali o advogado do sindicato para ações que envolverem a relação desse empregado com a empresa. Ele vai precisar contratar um advogado. Na hora que ele é demitido, o advogado do sindicato vai representá-lo processualmente, né, na ação trabalhista. O outro princípio é a liberdade de organização e administração. Isso vale para qualquer associação. Então, a maneira como o sindicato vai internamente se organizar, em regra, é algo que ele tem liberdade. A CLT fala algumas coisas, mas, em regra, ele tem liberdade. O que é diferente aqui são esses dois outros. Então, vamos lá. Liberdade de ação das empresas. Aqui a gente tem a questão de que o dirigente sindical ele tem o direito de entrar na empresa, conversar com os empregados, acessar qualquer parte daquela empresa, daquela pessoa jurídica, enfim, onde haja trabalhadores, tá? Tanto que quando eu falei para você sobre habeas corpus, eu falei que já havia um habeas corpus que um dirigente sindical do sindicato da CEMIG, Sindiluz, propôs contra a CEMIG, porque ela estava criando embaraços ali para o dirigente sindical ir em algumas partes da CEMIG. E é o caso de habeas corpus, que é exatamente liberdade de ir e vir dentro das empresas, tá? Então, o dirigente sindical tem liberdade de ir e vir. Outra coisa que é diferente também é a estabilidade dos dirigentes sindicais. Como é que funciona essa estabilidade do dirigente sindical? Tem uma súmula do STF sobre isso, enfim. Deixa eu mostrar aqui, desenhando aqui, né? A estabilidade do dirigente, ela começa com o registro das chapas. Então, na hora em que vai haver eleição para o sindicato, aqueles que vão compor as chapas, eles têm, a partir do momento do registro da candidatura, eles têm garantida estabilidade. Estabilidade significa que eles não podem ser demitidos, salvo falta grave, tá? E aí, depois que há a eleição, né? Depois que há a eleição, aquele que é eleito tem garantida estabilidade, o dirigente sindical eleito tem garantida estabilidade durante todo o seu mandato, e essa estabilidade ainda vai durar 1 ano após o fim do mandato. Eu escrevi errado aqui, né? 1 ano após o mandato, tá? Por que disso? Exatamente porque a função do dirigente sindical é ser chato. A função dele, do sindicato, é ser chato, é cobrar coisas e tal. E aí você garante a estabilidade exatamente para que ele não sofra a represália, que é ser demitido, porque ele está lá bancando o chato, que é a função do sindicato. É cobrar coisas, é reivindicar. Sindicato que não reivindica tem um trem errado, né? Então é exatamente essa a ideia. Tá? Então a estabilidade dos dirigentes sindicais, ela funciona aí dessa forma. E aí só para acrescentar, toda empresa com mais de 100 funcionários, ela precisa ter também uma comissão interna de prevenção de acidentes. A CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Não sei se alguém já ouviu falar em CIPA. É, teoricamente, uma comissão formada por empregados da empresa e que vai avaliar, eu já te respondo também, Fernando, ela vai avaliar fatores de risco à saúde, atividades perigosas, insalubres e medidas para redução de vulnerabilidades ali, a acidentes, a questões de insalubridade, beleza? A mesma estabilidade que os dirigentes sindicais têm, o pessoal da CIPA também tem, tá? Essas 3 coisas que eu coloquei em amarelo valem também para o pessoal da CIPA, beleza? E aí, respondendo a sua pergunta, Fernanda, infelizmente não, tá? Infelizmente não dá para dissolver o sindicato porque ele não funciona, porque ele não faz nada, né? Deveria ser possível, mas não é o caso. Não há possibilidade de dissolver porque o sindicato não faz nada, né? Eu vejo, inclusive, bastante casos assim acontecendo no Brasil.
Existe, na verdade, uma necessidade de modernização dos nossos sindicatos, de estratégias, de forma de atuação, etc. Mas, enfim, ainda é... Por exemplo, né, gente, greve no caso de... vou falar de greve ainda, né, é o artigo 9º, mas greve em caso de ensino superior. Uma coisa é um sindicato fazer greve em caso de ensino básico fundamental, porque daí as crianças e adolescentes vão para casa atormentar os pais, que não vão conseguir trabalhar porque os meninos estão lá infernizando a vida deles dentro de casa. Esse tipo de greve tem algum incômodo nas pessoas e pode gerar algum resultado. Agora, cá entre nós, quando uma universidade pública faz greve, ninguém está nem aí, tá certo? Existem uma série de outras formas de você cobrar coisas, reivindicar coisas. Greve, certamente não é, no nosso caso, de professores de educação superior, a melhor estratégia para fazer isso, né? Mas, infelizmente, nossos sindicatos ainda continuam repetindo a mesma fórmula, né? Enfim. Bom, aqui a gente vai ter um dos pontos mais controversos da reforma trabalhista. Como eu falei para vocês, uma das coisas da reforma, uma das grandes cartazes da reforma era a lei é muito protetiva, a lei é muito paternalista, a lei trabalhista. Nós devemos deixar que os sindicatos e as empresas se combinem, né, se combinem entre si, combinem as regras. A lei deve ser recuar um pouquinho e deixar que os sindicatos, eles mesmos, estabeleçam as regras, enfim. Tanto é que, como eu falei, a partir da reforma ficou estabelecido que aquilo que foi convencionado prevalece sobre a lei. Não prevalece sobre a Constituição, óbvio, mas prevalece sobre a lei. No entanto, por outro lado, a reforma trabalhista ela vai mexer na forma de custeio dos sindicatos. Tá? Antes de falar da alteração, vamos lá. O artigo 8º, inciso 4º, ele fala de duas formas de custeio. Deixa eu pegar aqui a minha Constituição, que eu comecei a aula esquecendo de pegar a Constituição. Vamos lá. Que formas são essas? Se você pegar aí o inciso 4º, você vai ver que ele fala o seguinte. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Até essa palavra aí, até o respectiva, a gente está falando da primeira contribuição, chamada de assistencial ou confederativa. Depois vem vírgula, independentemente da contribuição prevista em lei. Essa última parte do inciso 4º fala exatamente da contribuição chamada de prevista em lei, ou seja, legal, né? Ou chamada também de contribuição sindical. Essa segunda, ela era chamada informalmente de imposto sindical, exatamente pelo caráter impositivo, né? Imposto não é um trem que você escolhe se vai querer pagar ou não, né? Exatamente pelo caráter impositivo, ela era chamada de imposto sindical. Qual que era a grande diferença entre as duas? A contribuição legal sindical, ela é calculada sobre um dia de trabalho. Então, durante todo o ano, um dia do seu trabalho é descontado de você e vai para o sindicato, tá? Como é que funcionava isso? Mesmo eu não sendo sindicalizado, quer dizer, qualquer pessoa, por pertencer a uma determinada categoria, ela estava sujeita a pagar a contribuição sindical, ou contribuição chamada de legal, porque, como eu disse, como qualquer imposto, ela era obrigatória. A primeira, a contribuição assistencial confederativa, assim como outras contribuições que o sindicato poderia criar através de assembleia, como diz o começo do inciso, elas só eram válidas para quem era sindicalizado, tá certo? Essa era a diferença, né?
Em 2017, com a reforma trabalhista, que é essa lei 13.467, uma das coisas que ela muda é que a contribuição chamada de legal, ela só pode ser cobrada pelo sindicato se houver autorização do empregado. Né? E isso foi objeto de uma crítica enorme, né? Não só objeto de crítica, mas objeto aí de mais de uma ação de controle concentrado, tem uma ADI, tem a DC, tem outras ações, dizendo que essa mudança na Constituição, mentira, essa mudança na lei, porque a Constituição não fala que uma é obrigatória, a Constituição não fala que uma é obrigatória e outra não, ela apenas remete isso para a lei, né? E o STF vai entender que, bom, é uma opção do legislador, né? O legislador quis mudar, porque é estranho, porque, teoricamente, eu deveria fortalecer os sindicatos, já que agora eles é que vão batalhar, né? Mas não foi bem assim que aconteceu. Então, pela lei, ficou estabelecido que eu preciso autorizar o sindicato a fazer esse desconto. Ou seja, a contribuição legal sindical ela continua sendo devida a todo mundo, mas ela só vai poder ser cobrada se o trabalhador consentir. Outras contribuições assistenciais, confederativas, continuam sendo apenas daqueles que são sindicalizados. Isso foi um grande golpe aí contra a saúde financeira dos sindicatos, tá? E aí continua. Como uma forma de tentar driblar essa mudança, os sindicatos inventaram essa tal contribuição assistencial, inclusive para pessoas que não eram sindicalizadas. Ora, como é que a gente estudava isso? A regra sempre foi: qualquer outra contribuição que os sindicatos inventarem, eles podem inventar 400 contribuições, mas elas têm que ser aprovadas na Assembleia do Sindicato, portanto, só para quem é sindicalizado. Os sindicatos, então, alguns sindicatos, inventaram essa tal contribuição assistencial para todo mundo, o que é uma coisa meio esquisita. Essa contribuição, ela teve sua constitucionalidade questionada nesse agravo em recurso extraordinário, tá? E o STF declarou, em 2017, o STF declarou que essas contribuições assistenciais, elas eram inconstitucionais. Então, assim, era tipo o STF falando, olha, boa tentativa essa de vocês, sindicatos, mas não colou, tá? Mas a novela, ela continuou. Contra essa decisão, o sindicato que fez estava participando desse processo, fez um recurso chamado embargos de declaração, tá? Que é um recurso para o próprio tribunal e é um recurso, teoricamente, apenas para esclarecimento. Não sei se eu já comentei aí sobre embargos de declaração alguma vez, mas, teoricamente, quer dizer, em princípio, os embargos de declaração não têm efeito de modificar as decisões, apenas de esclarecimento. Às vezes, nesse esclarecimento, eu posso até levar isso à mudança na decisão. E aqui é um dos raros casos que aconteceu. O STF deu efeito infringente, ou seja, ao esclarecer a decisão que ele deu em 2017, ele julgou esses embargos em outubro de 2023 e ele acabou mudando seu entendimento. Ele mudou aquilo que ele decidiu em 2017 e fixou o quê? O sindicato pode criar, via Assembleia, a contribuição assistencial, mesmo para não filiados, tá? Mas desde que seja garantido ao trabalhador a possibilidade dele se opor. Então, percebam o seguinte, a contribuição legal, ela precisa que o trabalhador autorize para ela ser cobrada. Então, precisa que eu seja procurado pelo sindicato e autorize. Se eu não der uma autorização expressa, teoricamente, ele não pode cobrar. Essa outra tal, a contribuição assistencial, aprovada na Assembleia do Sindicato, a regra dela é diferente.
ela é devida, o sindicato pode estabelecer para todo mundo, e se eu não quiser pagar, aí eu tenho que me manifestar expressamente dizendo não quero pagar. Qual que é o valor dessa contribuição? Isso é algo que vai ser definido pela Assembleia. Não tem regra legal sobre isso, isso é definido pelo sindicato. Ok? Deu para entender isso aqui? Foi uma coisa meio espertinha que os sindicatos fizeram e acabou colando, tá? O fato é que o STF viu que os sindicatos não iriam sobreviver sem isso. Assim, simplesmente é impossível. Da maneira como foi aprovado na reforma de 2017, os sindicatos iam fechar as portas, tá? Bom, sobre sindicato, é isso, tá? Alguém tem alguma questão para falar? Senão eu já passo para greve. Se não, qualquer coisa, escrevam aqui ou levantem a mão. Bom, o artigo 9º da Constituição fala do direito constitucional à greve. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é: greve é um direito fundamental, né? E, de novo, eu chamo a atenção da forma como, muitas vezes, isso é falado na imprensa. A imprensa, quando vai falar de greve, a reportagem é sempre do mesmo jeito. Uma greve de ônibus, por exemplo, né? Vão sempre entrevistar uma pessoa que ficou no ponto de ônibus sem conseguir trabalhar porque estão fazendo greve no transporte público. E fica parecendo que greve é um negócio ilícito, que greve é coisa de gente vagabunda e sei lá o quê, né? Então, a primeira coisa que eu queria, né, chamar a atenção é que greve é um direito fundamental. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é de que greve é um direito fundamental subjetivo de exercício coletivo. Está escrito aí no slide. O que significa isso? O que é direito subjetivo de exercício coletivo? É um direito que ele só pode ser exercido coletivamente, ou seja, não existe greve de uma só pessoa, nem de duas ou três. A greve precisa ser decidida coletivamente, tá? Então, normalmente, como é que é? O sindicato faz uma assembleia e, nessa assembleia, podem votar todos os trabalhadores, mesmo não sindicalizados, e aí eles aprovam ou não a deflagração de uma greve. Só que, mesmo aprovada a greve, percebam que ele é um direito subjetivo. Significa que o trabalhador ele não é obrigado a aderir. Então, mesmo que a maioria decida pela greve, entrar efetivamente ou não em greve é um direito subjetivo. Então, eu posso não entrar em greve, né? E isso o sindicato não pode, e nem meus colegas não podem me obrigar a entrar em greve, não podem me impedir de trabalhar, colocar barricada na frente da empresa para me proibir de entrar lá, tá? Isso é ilegal. A Constituição garante que você pode ou não aderir à greve, certo? A Constituição diz, e aqui eu copiei e colei mesmo o caput do artigo 9º, que é assegurar o direito de greve, os trabalhadores podem decidir quando fazê-lo, para quê, com qual objetivo, mas a Constituição diz que lei irá prever limites à greve, tá? A gente chega, então, nessa história dos limites. A greve, ela está regulamentada por uma lei de 1979, essa lei 7783. Eu falei um pouco dessa lei com vocês quando eu falei de mandado de injunção. E eu falei para vocês que o STF decidiu que os servidores públicos, como eles não têm até hoje uma lei sobre greve no serviço público, o STF mandou que fosse aplicado no que couber, e ele estabeleceu uma série de questões, mas basicamente fosse aplicada a Lei 7783, que é dos seletistas, fosse aplicada aos estatutários, tá?
a gente então tem a seguinte questão. Diz aqui, eu estou falando de frustrada negociação coletiva, então a ideia é de que quando houver um impasse entre os sindicatos empregados, sindicatos empregadores, principalmente na hora de renovar a convenção coletiva de trabalho, ou o impasse entre o sindicato e a empresa na hora de renovar o acordo coletivo de trabalho, né? Havendo esse impasse, uma das formas dos trabalhadores pressionarem para a resolução desse impasse é a greve. Mas a greve também pode se dar fora desse período. A renovação das convenções e dos acordos é anual, tem uma data normalmente aí em que isso acontece, né? Isso é uma coisa. Uma segunda coisa que eu queria chamar a atenção é de que a Lei 7783, ela vai listar atividades que são chamadas de essenciais, tá? Como eu mostrei aqui, a Constituição diz aqui, a Constituição fala de limites às chamadas atividades essenciais e aquelas atividades que, por sua própria natureza, não podem cessar, tá? O que é isso? Então, lá na Lei 7783, tem um rol de atividades que não é que elas não são cabíveis de greve, mas que, ao serem classificadas como atividades essenciais, a greve ela precisa seguir algumas regrinhas diferentes. Então, assim, se a minha atividade for uma atividade que não requer, não está listada como atividade essencial, o meu sindicato pode deflagrar a greve, depois de aprovar em Assembleia Geral, com aviso prévio de 48 horas, como está escrito aqui. Tá? Então, o sindicato ele precisa avisar a empresa 48 horas antes que ele vai começar uma greve. A ideia é de que a empresa possa, inclusive, nesse período, tentar acelerar ali um processo de negociação. Se, no entanto, a atividade for taxada como essencial, percebam, eu vou ter um aviso prévio aí de 72 horas. Violar esse aviso prévio é uma das possibilidades da greve ser declarada ilegal pela Justiça do Trabalho, certo? Uma outra coisa, eu mencionei que a atividade pode ser essencial ou porque, por sua natureza, ela dependa aí de um tratamento especial. Por exemplo, se a atividade ela é essencial, mesmo fazendo greve, o sindicato tem que garantir que haja um funcionamento mínimo daquele serviço ou daquela empresa. Então, por exemplo, no caso de transporte público, ele é um dos que está listado ali como atividade essencial. Então, quanto à greve no transporte público, eu não posso cessar 100%. Precisa haver um transporte aí mínimo. O que os sindicatos fazem? Eles vão fazendo rodízios, então um ônibus roda, os outros não, o ônibus roda num horário, mas não em outro, né? Mas eu não posso cessar 100%. O que seriam essas atividades que, por sua natureza, não poderiam cessar totalmente? Seria o caso, por exemplo, de siderúrgicas. Né? Eu sou de uma região em que tem muita siderúrgica, a minha cidade ali em volta. Na minha cidade, em várias cidades em volta, tem lá siderúrgica de minério de ferro, né, para fazer ferro gusa. Nessas siderúrgicas, eu tenho um forno, né, o alto forno. Esse forno ele tem que ser mantido permanentemente quente. Ele não pode ser desligado e resfriar, porque se ele resfriar, ele racha. Né? Então, apesar de siderurgia não ser uma atividade essencial, por essa particularidade, se os trabalhadores ali fizerem uma greve, eles, além de terem que avisar com 72 horas de antecedência, eles também têm que fazer um rodízio ali para manter minimamente o forno ligado. Ele não pode desligar, vamos dizer assim, porque senão isso vai gerar um prejuízo muito grande para a empresa. Beleza? Até aí? Ok. Terceiro ponto aí.
Quem vai estabelecer quórum para deflagrar a greve, a forma de convocação da Assembleia, quantos votos precisa ter para deflagrar a greve, quantos votos precisa ter para fazer cessar a greve, tudo isso é previsto no Estatuto. Né? Uma coisa que me dava muita raiva, inclusive vários dos professores lá na UFOP, é que o sindicato lá, o estatuto deles, aparentemente não tem quórum. Então eu lembro que uma vez teve uma assembleia em que compareceram mais de 300 professores, e eu estava lá inclusive, e a maioria massivamente falou, não vamos aprovar a greve. Passaram-se algumas semanas, o sindicato fez uma outra assembleia já na época do exame especial, em que a universidade estava totalmente esvaziada, a maior parte dos professores e dos alunos da UFOP não moram em Ouro Preto, né? E aí nessa outra assembleia, que teve, sei lá, 1/5 das pessoas compareceram em comparação com a outra, eles aprovaram greve. Então, assim, aparentemente o estatuto deles não prevê quórum mínimo. Se tiver 3 pessoas e as 3 votarem, já é suficiente. Enfim. Mas isso é realmente uma questão de estatuto. Tá? Por fim, ali, desse slide, o artigo 6º fala dos direitos dos grevistas. E entre esses direitos, eu já falei, é o direito de você aderir ou não. Tá? Uma outra questão que eu queria chamar a atenção é a seguinte: assim que é deflagrada a greve, o contrato de trabalho fica suspenso. E uma das consequências da suspensão do contrato de trabalho, eu falei com vocês ontem, é o quê? Suspenso o contrato de trabalho, o trabalhador não pode ser demitido, salvo falta grave, certo? E a outra consequência é, suspenso o contrato de trabalho, também é suspenso o pagamento de salário. Só que, como no caso da greve, o salário não é pago pelo INSS, simplesmente a pessoa fica sem salário. Ok? Então, cessado o contrato de trabalho, ou suspenso, melhor dizendo, cessado, é suspenso. Suspenso o contrato de trabalho, a pessoa não pode ser demitida, mas também não recebe salário. Mas eu tenho uma terceira consequência aqui. É que com a greve e a suspensão do contrato de trabalho, a empresa também não pode contratar trabalhadores temporários para cobrir aqueles que estão de greve. Tá certo? Isso é proibido por lei. Qual a única hipótese em que isso é a regra? Qual que é a exceção? Se o sindicato ele fizer a greve numa atividade considerada essencial, tá? Então, uma greve em atividade considerada essencial, e ele não cumprir o aviso prévio, 72 horas, ou se ele não cumprir o requisito de atividades mínimas, da manutenção de uma atividade mínima, nesse caso, a empresa pode contratar trabalhadores temporários. Beleza? Então, assim, a regra é que a empresa não pode contratar outras pessoas, porque a regra é de que a greve tem que causar alguma forma de pressão sobre a empresa. Se ela pudesse contratar temporários, essa pressão seria diminuída, né, para que haja realmente alguma forma de prejuízo. E greve é para causar transtorno mesmo. Não só para a empresa, mas para outras pessoas. Senão, não é greve, isso não é passeio no parque, é outra coisa. Tá certo? Greve é para causar transtorno mesmo. Tá? Ok? Todo mundo aí? Isso eu falei aqui agora. Tá? Acabei adiantando aqui no slide. Suspende contrato, etc, etc. Os artigos 9º a 13 da Lei 7783 listam quais atividades são consideradas essenciais, tá? Eu acabei adiantando aí a minha fala, tá? Como eu falei para vocês, a greve no serviço público, né, ficou estabelecido que, na falta de lei própria, aplica-se a lei de greve dos seletistas, com algumas ressalvas. Antes de eu falar desse recurso extraordinário, só deixar claro o seguinte: uma das coisas que é negociada para que a greve acabe é alguma forma de compensação em que, por exemplo, os trabalhadores recebam pelo menos parte do salário, ou então que eles vão receber o salário integral,
mas eles vão trabalhar X horas a mais para, de alguma forma, compensar. Esse tipo de coisa é negociado na greve, né? Tem um filme, esse filme eu acho que está no Netflix, eu não vou lembrar agora o nome, que fala sobre a maior greve do sindicato dos mineiros, das pessoas que trabalham em metalurgia, em mineração, na verdade, lá da Inglaterra, na época da Margaret Thatcher. E fala sobre, enfim, foi um negócio bem punk, essa greve, em que o sindicato dos mineiros lá da Inglaterra, ele era um sindicato muito forte, que vem desde a Revolução Industrial, né? E ele botou banca ali em cima da Thatcher. Depois eu vou tentar achar o nome desse filme, mas assim, naquele caso lá, eles estavam sem dinheiro. E aí o pessoal estava se virando lá para tentar arrumar mantimentos, enfim, porque o fato é que cessa o pagamento de salário. Então, uma das coisas a ser negociada é isso. No caso do serviço público, havia uma ideia de que, mesmo quando houvesse greve no serviço público, não haveria corte de salário, tá? Porque eu não sei, enfim, havia essa ideia. Isso mudou com esse recurso extraordinário aqui, essa decisão aqui do STF, que estabeleceu que sim, em regra, pode haver desconto no serviço público dos dias parados, tá? Salvo se a greve for contra algum ato ilícito da administração pública, que é bem difícil de ser provado. Como é que funciona no caso, por exemplo, da educação? Você sabe muito bem, não sei se vocês chegaram a pegar alguma greve, eu acho que não, né? Mas no caso da educação, como é que funciona? As aulas são repostas. E aí vem aqueles calendários malucos. A gente agora, aqui na UFMG, está com um calendário mais ou menos normal, né? Mas até pouco tempo atrás ainda estava com um calendário de pós-greve. Então, porque há reposição, então, portanto, não há corte de salário, tá? Mas a decisão do STF, a decisão foi mesmo no sentido de poder haver corte de salário. Alguma dúvida, pessoal, sobre greve? Não? Eu vou só começar, porque a ideia aqui é de eu pegar uma aula, né, inteira, então eu vou começar a falar sobre direito de nacionalidade, ou direito de nacionalidade? Direito de nacionalidade ainda no restinho da minha aula, e amanhã eu continuo, tá? E começou de novo o problema aqui do Meet. Vamos lá. Não sei por que ele não está querendo compartilhar. Vou tentar de novo. Aqui. Ok. Acho que agora foi. Eu tenho ainda para falar de direitos fundamentais, de direitos políticos e direito de nacionalidade, tá? Então, vamos começar a falar de direito de nacionalidade hoje. Eu quero ver se amanhã eu termino e na outra semana eu já falo sobre direitos políticos. A gente mais ou menos cumpre aí 2/3 do programa, né? E aí depois eu posso falar então de organização do Estado. Os demais direitos sociais estão lá na parte da ordem social, e aí eu quero ver se, tendo tempo, a gente vê essa outra parte, tá? Vamos só começar a falar de direito de nacionalidade. Então, direito de nacionalidade estão nos artigos 12 e 13 da Constituição, logo na sequência, e eles falam sobre os vínculos, os direitos e obrigações que eu tenho por ser cidadão de determinado país, né? Então, direito de nacionalidade tem a ver com direitos e obrigações minhas por ser brasileiro, né? Aquilo que me vincula ao Estado brasileiro. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar aí de pessoas que têm dupla nacionalidade, todo mundo já deve ter ouvido falar de pessoas que vão no consulado X ou Y
tirar a nacionalidade, né? Alguma coisa assim. A gente tem dois tipos de nacionalidade. A nacionalidade que você adquire por nascimento, que é chamada, como o nome os nomes estão colocados aqui, primária, originária ou de origem. Então, é a que você adquire por ter nascido. E aí, existem dois critérios para a atribuição dessa nacionalidade por nascimento, que é o critério sanguíneo, ou do critério territorial, ou a mistura dos dois, que é meu próximo assunto. Existe um outro tipo de nacionalidade, paralela à originária, que é a secundária, está escrito errado aqui, está faltando um acento, secundária, ao invés de primária, né? Adquirida, ao invés de originária, ou derivada, ao invés de origem. Como o nome indica, essa é uma nacionalidade que você opta por receber, né? Você resolve adquirir essa nacionalidade para além da que você já tinha originalmente, tá? Como eu disse, existem, para a nacionalidade originária, primária, existem dois critérios principais. Deixa eu só permitir aqui, existe o critério do ius soli, ou direito do território, né? O que é o critério do ius soli? Que é adotado pelo Brasil, é adotado por vários países que receberam imigrantes. Então, na América Latina e mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, são países de ius soli. Não sei se vocês lembram, o Trump, inclusive, quis mudar isso através de uma lei, contrariando a Constituição, acabou não prevalecendo, para que filhos de imigrantes ilegais não pudessem ser considerados americanos, ou estadunidenses, para ser mais exato, né? E isso ele não pode fazer porque isso é uma garantia da Constituição, assim como a nossa Constituição também estabelece. São brasileiros natos aqueles nascidos em território nacional. Então, nacionalidade originária está referindo à nacionalidade, né, nata, aquele que é originalmente nacional. O Brasil adota o critério misto, mas só para a gente poder entender no primeiro momento, o critério principal no Brasil é o ius soli. Países que perderam imigrantes, países de emigração, como o Japão e como a Europa, eles adotam o critério do ius sanguinis, critério da ascendência, critério do sangue, se você quiser, né? Então, enquanto no Brasil prevalece a regra de que eu sou brasileiro por ter nascido no Brasil, em Portugal, a pessoa ela é portuguesa nata porque o pai ou a mãe dela é português. E aí percebam, o que esses dois critérios, antes de falar do misto, né? O que esses dois critérios acarretam? Eles acarretam que se dois brasileiros, um homem e uma mulher, vão para Portugal e tem um filho em Portugal, essa criança não é portuguesa ao nascer, porque Portugal não adota o critério do território, ele adota o critério dos ascendentes. Se nenhum dos dois é português, nem o pai nem a mãe dessa criança são portugueses, essa criança não é portuguesa. Se eu fosse considerar apenas o critério do ius soli, ela também não é brasileira, porque ela não nasceu no Brasil. Essa criança, considerando que o Brasil adotasse só o critério do ius soli, a gente vai ver que é um pouquinho mais complexo que isso, ela seria apátrida, ok? Apátrida é aquela pessoa que não tem nacionalidade. Beleza, gente? Por outro lado, se essa criança é filho de um brasileiro, vamos simplificar a história, filho de dois portugueses, Maria e Manuel, vem aqui para o Brasil e nasce o Manuelzinho, filho de Maria e Manuel.
Ao nascer no Brasil, percebam que essa criança, ela é portuguesa porque os pais são portugueses, ao mesmo tempo, no entanto, ela é brasileira também por ter nascido no Brasil, ok? E isso vai gerar o fenômeno da dupla nacionalidade. Não sei se alguém aqui tem alguma dupla nacionalidade. Alguém tem dupla nacionalidade? Alguém aqui tem dupla nacionalidade? Não sei se alguém tem, mas enfim. Para que uma pessoa tenha dupla nacionalidade, ela precisa ter dupla nacionalidade, que a gente está falando aqui, dupla nacionalidade originária, né? Então, quando uma pessoa vai lá no consulado da Itália e requerer o reconhecimento da nacionalidade italiana, porque ela é filha de italianos ou porque ela é neta de italianos, e isso varia muito de país para país, até qual ascendência, né, pode ser reconhecida a nacionalidade, isso, o que essa pessoa vai pedir ao consulado italiano não é que ela adquira a nacionalidade italiana, é que ela tenha reconhecido a nacionalidade italiana que ela potencialmente já tinha desde o nascimento. Ok? Então, se você é, sei lá, filho de italianos, neto de italianos, português, sei lá o quê, e você, então, pelas leis do país, permite que você vá lá reconhecer a nacionalidade, você estará tendo, né, você terá dupla nacionalidade originária, tá? Você não está adquirindo uma nacionalidade, você está apenas reconhecendo essa nacionalidade. Beleza? Isso não impede também que eu possa adquirir uma outra. Então, assim, eu posso ir para os Estados Unidos, agora não, para os Estados Unidos está querendo meio complicado, né? Mas vamos esquecer a era Trump. Eu posso ir para os Estados Unidos, conseguir o chamado Green Card, que é um visto de permanência e trabalho, e depois de um tempo eu posso, cumprindo uma série de requisitos, adquirir a nacionalidade estadunidense. E aí eu teria uma dupla nacionalidade, brasileiro de nascimento e estadunidense por aquisição. Ok? Até pouquíssimo tempo atrás, se eu adquirisse uma outra nacionalidade para além da brasileira, né, eu perderia, ou poderia perder a brasileira. Isso eu quero explicar amanhã, mudou recentemente, né? Antes, se você adquirisse uma outra nacionalidade voluntariamente, você perdia a brasileira. Vejam que se eu apenas, estou falando se você adquire, se você apenas reconhece uma outra nacionalidade por nascimento, isso nunca foi um problema. Né? O que é o critério misto? Né? No Brasil, a gente adota um critério que combina o ius soli com algumas hipóteses, quer dizer, algumas questões que envolvem ius sanguíneos. E aí, sobre eu terminar a aula de hoje, eu quero falar isso que eu já falei, né? Eu quero falar exatamente disso daqui. E aí eu termino a aula de hoje. Por que você, em que caso você tem nacionalidade brasileira originária? Então, a regra, como eu disse, é o ius soli. Então, nasceu no Brasil é brasileiro, tá? Para alegria ou tristeza, né? O Natan, as pessoas falam esse negócio de dupla cidadania de maneira não técnica, tá certo? Dupla nacionalidade é dupla cidadania. As pessoas falam, vou lá no sindicato, não, né? Vou lá no consulado da Itália adquirir cidadania italiana. Até propaganda na internet fala isso, né? Vem adquirir, saiba como adquirir cidadania italiana. Você não adquire cidadania, você adquire nacionalidade. Ao adquirir nacionalidade, você adquire cidadania, porque isso é um dos atributos da nacionalidade. Então, você vai ter direito a carteira de identidade, passaporte e tal. Beleza? Tá?
Então, eu, por exemplo, tenho dupla nacionalidade adquirida, portuguesa. Tenho lá meu bilhete de identidade, eu voto nas eleições de Portugal. Não tirei o passaporte, primeiro porque é caro, segundo porque não precisei, mas é uma nacionalidade adquirida. Ou seja, eu tenho cidadania também portuguesa. Então, a gente vai ter, além do ius soli, eu tenho casos especiais exatamente para aqueles que nasceram no exterior, né, cujo pai ou mãe são brasileiros. Então, uma coisa ou outra, ou o pai ou a mãe. Então, se você nasceu no estrangeiro, você vai ter reconhecida a nacionalidade brasileira originária se o pai ou a mãe brasileiro estiverem a serviço do corpo diplomático, a serviço do Instituto Rio Branco. Então, são cônsules, o pai ou a mãe, né, são cônsules, embaixadores, ou trabalham para o Instituto Rio Branco, que é o corpo de diplomatas. Então, se está a serviço da República Federativa do Brasil, no exterior, calhou de nascer lá, é brasileiro nato, mesmo, originário, vai constar na sua carteira, na sua certidão de nascimento e carteira de identidade, nascido em, sei lá, Lisboa, mas você é brasileiro nato. Segunda hipótese, não está a serviço da República Federativa do Brasil, mas o pai ou a mãe brasileiros levam essa criança para serem registrados no consulado do Brasil ou na embaixada do Brasil neste outro país. Então, eu tenho uma irmã que ela e o marido moram em Londres, eles têm uma filha, e aí, assim que ela nasceu, eles a levaram para ser registrada, agora não sei se foi no consulado, deve ter sido na embaixada do Brasil, na Inglaterra, que fica em Londres. Ao levá-la para ser registrada lá, ela é considerada brasileira nata, né? Consta lá no registro que ela é nascida em Londres, mas ela é brasileira nata, tá? A terceira hipótese é se ela vier residir no Brasil, se essa pessoa que nasceu no exterior, ela vier residir no Brasil antes dos 18 anos, ela, então, abaixo dos 18, ela vai receber uma nacionalidade, entre aspas, provisória, e ao completar 18 anos, ela vai fazer um ato de opção pela nacionalidade brasileira, e aí é como se ela tivesse sido brasileira desde sempre. Esse ato ele é retroativo, tá? Se essa pessoa nasceu no estrangeiro e passou lá 18 anos, 20 anos, e veio residir no Brasil depois dos 18 anos, já sendo maior de idade, da mesma forma, ela pode fazer essa opção, dizendo, quero ter reconhecida a nacionalidade brasileira, e ela será reconhecida como brasileira nata, tá? Esses critérios 2 e 3, eles não eram da redação original da Constituição. Na redação original da Constituição, não havia o registro no consulado ou embaixada, isso foi através de emenda que foi acrescentado, e também, esse último critério, ele era mais rígido, estabelecia que essa pessoa, ela só seria considerada brasileira nata se ela viesse residir no Brasil sendo menor de idade. E isso mudou, ou seja, houve uma ampliação. Essas duas mudanças foram lá nos anos 90, então isso já tem muitos anos, de maneira que a regra hoje é bem mais flexível do que da redação original da Constituição. Até aqui, ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Não? Tá.